Seja muito bem-vindo ao ImplantaCast. É uma nova página na história do Implantabim. Hoje nós temos com muita felicidade em estar aqui com você, em poder estar trazendo aqui um pouco da nossa história. Nesse primeiro episódio, nós vamos contar para você um pouco sobre como foi toda a trajetória do Implantabim até aqui e quais são também os nossos planos para o futuro. Nós que estamos atuando hoje dentro do mercado da construção civil. Então você engenheiro, você arquiteto, você profissional das diversas áreas que quer buscar mais conhecimento, ter mais informações a respeito das novas tecnologias, novas tendências, esse é o canal certo para você. E bom, hoje vai ser um bate-papo um pouco mais breve aqui com o pessoal. Estamos aqui com os precessores de todo esse projeto que estiveram ali realmente, vamos dizer, no ninho de tudo isso, no começo, no primeiro start mesmo. Então, hoje eles vão estar contando para vocês um pouco a respeito de toda essa trajetória do Implantabim, como que tudo isso começou. Você que sempre quis conhecer um pouco mais a fundo a nossa história, essa é a grande oportunidade aqui. Então, novamente, estou muito feliz em estar aqui com você. Meu nome é Felipe Augusto. Eu vou apresentar brevemente aqui, mas o pessoal já vai conversar com você também. Então, temos aqui o professor Alexandre Karamaski, professor Vinícius Chagas e professor Wesley Jacob, que também vão estar conversando com vocês a respeito dos projetos e tudo mais. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos começar já aqui. Queria começar passando a palavra para o professor Alexandre, começando aqui em sentido horário, só para a gente respeitar a ordem. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, eu sou produtor do Implantabim e é um prazer estar iniciando esse tipo de projeto novo com vocês, para conhecer um pouco da história, trocar conteúdo, para estar realmente fazendo essa troca entre os alunos, entre os profissionais e também nós, né, ali sempre vamos estar aprendendo bastante coisa no meio, né? É com satisfação que esse primeiro podcast, né, a gente venha fazer com uma apresentação do que é o Implantabim, como surgiu toda essa história, né, do Implantabim. E é uma história bem bacana, uma história de empreendedorismo, uma história de superação, uma história de muito aprendizado entre todos os envolvidos, né? Todos deram muito o seu esforço, né, para chegar nesse nível que nós estamos hoje e está sempre buscando evolução, está sempre buscando novas tecnologias, está sempre buscando o melhor também para nossos alunos, porque a nossa missão dentro do Implantabim sempre foi essa. Trazer o que tem de melhor, né, no mundo da engenharia, da arquitetura, do design e colocar para dentro das nossas plataformas, né, dos nossos alunos. A nossa função é essa, né, sempre foi isso. Tanto o meu pensamento como o pensamento do Vinícius, que é o arquiteto, que eu passo para ele agora aqui para ele se apresentar também e falar um pouco também sobre isso. Bom, pessoal, prazer, Vinícius Chagas. Talvez muitos de vocês já nos conheçam, né? Tanto eu quanto o Alexandre, talvez esteja conhecendo agora. Até eu queria deixar uma sugestão aqui, tá? E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham. A ideia é que o podcast chama ImplantaCast, mas também tem a sugestão de pó de pedra. Então, assim, o que vocês acharem aí, coloquem aqui nos comentários o que vocês querem tá vendo para esse nome aqui. Pó de serra. Tem várias ideias aí. Ou se tiver outras sugestões também, pode deixar aqui no comentário aqui. Até porque nosso podcast é um podcast voltado para não só para software, né? Não só para BIM. Né? Nós estamos fazendo um podcast ali voltado a conceitos de engenharia, conceitos de arquitetura, trocas de ideia, trocas de experiência. Vamos falar sobre venda, vamos falar sobre vamos falar sobre venda, falar no geral, de modo geral, como melhorar a capacitação de todo mundo que está envolvido aqui e está também buscando essa melhoria na profissão, né? Trazendo mais qualidade no processo inteiro, né? Com certeza. Sim, com certeza. E a ideia, né, como o Alexandre falou, né, o Implantabim em si, ele nasceu como uma nova forma de empreendedorismo, vamos dizer assim, né? A gente encontrou, nós não imaginávamos que ia virar o que virou, né, no início. Acho que o Wesley, que participou mais da parte do início, né, ele vai falar isso, vai comentar com a gente aqui. E no início a gente não sabia exatamente como que ia ser tudo isso, né? A gente imaginava que, beleza, vamos colocar um curso online, né? Iniciaríamos por um curso online e simplesmente seria o curso online. Mas não, ele começou a tomar proporções aí que a gente vai com certeza conversar a respeito
do empreendedorismo em si, né? Porque hoje eu vejo que o Implanta BIM ele é sim uma empresa onde a gente está formando equipe, e é uma equipe multidisciplinar, cada um com os seus brilhos ali para poder fazer com que o negócio aconteça de uma forma mais completa, né? E com um profissionalismo muito maior. E lá no início a gente não tinha essa ideia. A gente não que não tinha essa ideia, mas a gente não imaginava que ia tomar a proporção que tomou e não imaginávamos também que íamos atingir tantos profissionais da construção civil como atingiu. Hoje o Implanta BIM ele está com aproximadamente 20 mil alunos, seria isso mesmo, Alexandre? Sim. 20 mil alunos, e a gente nunca imaginou, a gente vai comentar um pouco mais da história, mas a gente começou o Implanta BIM na realidade com uma sala fechada para 10 a 15 alunos. Então, quer dizer, lá atrás era dessa maneira, imaginávamos que a gente ia continuar atendendo esse tipo de público, 10, 15 alunos, mas não. Hoje, para atender 20 mil pessoas, a gente necessariamente precisa de uma equipe e de uma gestão de empresa mesmo, né? Ficou totalmente diferente. Beleza. E você, Wesley? Primeiramente, né, para quem não me conhece, normalmente eu sou o cara dos bastidores. Talvez se você é aluno, a gente já conversou, mas continuando o que o Vinícius comentou, o Implanta BIM ele nasceu também de uma transição do mercado da educação como um todo, né? Principalmente na época da pandemia. Teve um boom muito grande, uma necessidade das pessoas buscarem formas de se educarem de outras formas, não podendo ir em faculdades presencial. Então o Implanta BIM cresceu justamente nesse momento também, né? Envolve empreendedorismo. A gente teve a visão da necessidade do mercado. Um dos pontos quando a gente começou, a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente começou, quando a gente foi montar o primeiro projeto, a gente analisou o que o mercado está pedindo, qual que é o déficit do mercado hoje. E a gente detectou que as faculdades, como um todo, elas têm certas limitações, justamente no ensino. Então a gente tentou trazer essas limitações para o nosso conteúdo, né, para ser um conteúdo complementar à faculdade. Obviamente, né, o intuito não é substituir o conteúdo da faculdade, até porque precisa, né, eles precisam o engenheiro, o arquiteto precisa ali, mas então o empreendedorismo dentro do Implanta BIM foi isso. A gente começou com um projeto, com um curso, e conforme o negócio foi crescendo, a gente foi detectando as necessidades do aluno, que também isso faz muito, é muito interessante, talvez uma coisa que também as faculdades não tenham, que é esse acompanhamento do aluno. Então a gente foi crescendo com base das necessidades, criando conteúdos com base no que os alunos precisavam, entendeu? E é isso. Perfeito. E assim, o BIM ele vem como uma necessidade muito grande dentro da construção civil, uma vez que a gente tem o decreto e tudo mais no Brasil, isso aí dá uma impulsionada. Mas muito antes disso, muito antes de ser decreto, muito antes de ser lei, eu sei que vocês já estavam de olho nisso, principalmente o professor Alexandre e o professor Vinícius, que vocês puderem compartilhar com o pessoal há quantos anos que vocês estão já nesse mercado, né? Onde que vocês estudaram e tudo mais, poder dar essa contextualizada eu acho que é importante. E gostaria também que vocês comentassem a respeito de em que momento, né, antes do Implanta BIM ser Implanta BIM, em que momento que vocês como profissionais, antes de serem professores, notaram que existiria uma necessidade de adequação a novas tecnologias e tudo mais. Então, novamente, vocês puderem começar falar um pouco sobre essa carreira de vocês, né, tanto acadêmica quanto profissional, e também em que momento que vocês notaram que essas novas tecnologias seriam uma necessidade, como o Wesley comentou, por de repente o curso ali acadêmico não contemplar tudo, né? Olha, tem uma timeline, né, que eu segui durante a minha carreira e está envolvida muito com os softwares BIM. Em 2009 chegamos ali numa posição que eu estava estudando na Universidade de Marília, né, na Unimar, e eu tive uma oportunidade ali de estar próximo do software, né, tá querendo aprender um pouco mais dele ali, e ele não existia ainda, era uma plataforma que chamava Revit Building ainda, não era o Revit, na verdade, em si que é hoje, né. E eu ali como estudante e tudo mais, eu comecei a interessar naquilo lá, porque eu trabalhava numa construtora como estagiário, e eu levava o entusiasmo de um software
para construtora, e todo mundo ficava, nossa, que legal, vamos extrair quantitativos a partir disso, nosso cliente vai gostar de ver esse tipo de 3D. Isso era uma novidade na época. Isso era uma novidade, e era só a pontinha do iceberg do BIM, né? Sim. Que na verdade é uma metodologia, não é um software. Em si, fui continuando estudando ele, e foi interessante que naquela época os meus amigos, por exemplo, não ligavam para isso, nunca ligaram para isso, né? Meus colegas de sala. E com isso aí eu fui crescendo, né, dentro dos meus estudos, né? Não tinha material brasileiro para estudar, eu fui muito para material já de fora, dos Estados Unidos principalmente, né? Li muito manual, né, para chegar ao processo que eu precisava aprender, e comecei a fazer novas habilidades ali a partir disso aí. Tanto que logo depois que eu saí da faculdade, minha primeira turma que eu dei aula de software para eles, como o Revit, foi para a turma que era da minha sala. Caraca, que legal. Então, os caras não viram a necessidade na época, mas depois que eles saíram, eles viram que ferramentas, por exemplo, como o AutoCAD, criavam já dificuldades para ele no processo de lá fora, né, no mercado de trabalho. Isso foi em 2012, né, acontecendo isso em 2012, né, quando eu dei a primeira aula de Revit em uma turma de 6 pessoas. Nos juntamos, na verdade, numa casa em Marília, que fizemos lá uma estrutura com uma TV, e eu fui passando as coisas e todo mundo treinando com os notebooks, entendeu? Então foi a primeira realmente turma que eu dei aula. Mas eu coloco como ênfase, né, por exemplo, o Revit hoje na carreira minha, porque foi através dele, né, que eu consegui, por exemplo, evoluir muito. Na época que eu trabalhei, por exemplo, em obras como a Rio 2016, né, que são das Olimpíadas. Ali foi convocada uma grande equipe para chegar numa dos melhores que estavam já sabendo utilizar o software. Eu fui um dos convocados na época. Então foi ali, eu plantei desde 2009 para colher algo em 2014. Ali, e estar participando de uma equipe multidisciplinar, onde eu aprendi mais ainda sobre o software, né? Então não tem limite para você aprender ali. Cada hora que você vai conversando com novas pessoas, você vai entendendo novos fluxos de trabalho. Eu trabalho de uma forma, o Vinícius trabalha de outra. Quando a gente está junto ali, um aprende com o fluxo de trabalho do outro. Enfim, tudo se iniciou, né, da vontade de aprender algo novo. Ainda na faculdade. Ainda na faculdade. Entendi. Né? E depois as coisas foram tocando. Sim. Lá em 2015, né, eu fui professor universitário, né, 2015 e 2016. Eu entrei, comecei a dar aula na UniFSP, que é uma faculdade que tem em Avaré, e eu comecei a dar aula para as turmas de engenharia civil, na turma do 9º e do 10º termo, né? E através dessas aulas aí, eu fiquei 5 anos dando aula nessa universidade. Eu conheci muita gente, né? Muitos alunos ali da engenharia civil acabaram passando ali por mim. E foi interessante que eu notava, né, as dificuldades deles. E mesmo não dando aula específica de BIM para eles, eu estava ali para dar aula, por exemplo, de pontes e grandes estruturas, e dava aula de recuperação de estruturas, manutenção, dava aula também de gerenciamento, planejamento de obra, cheguei a dar aula de fundações para a turma de arquitetura. Então eu conheci muito, pude estar muito próximo do estudante de engenharia e arquitetura, e conhecer um pouco mais sobre o perfil deles, né, as necessidades deles. E por estar próximo dessas pessoas, surgiu oportunidades, por exemplo, das associações de engenheiros das cidades estarem convidando ali para fazer
palestras, para ministrar, por exemplo, cursos sobre softwares. Então, acabava que fechava uma turma com 15 alunos numa associação e íamos, por exemplo, eu e Vinícius para lá dar o curso, e tanto em Marília, tanto em São Carlos, tanto em Avaré. Então comecei a correr com palestras no estado de São Paulo inteiro, né? Começou muito próximo da nossa cidade, que hoje é Piraju, né? É onde é a sede do ImplantaBim, e depois começou a expandir para o estado de São Paulo por modo completo, até fora do estado, chegamos ali com palestras. Então, aconteceu o que o Wesley acabou de comentar. Tudo estava indo bem, tudo estava correndo da melhor forma possível, dando palestra, fazendo curso e etc. Até que a pandemia chegou e bloqueou todos os processos, bloqueou todos os caminhos que a gente tinha para continuar fazendo esse tipo de serviço. E esse bloqueio gerou que alguma coisa, para continuar tendo aquela renda, né, que eu tinha, que era uma renda que me ajudava na época, eu fazer isso para continuar ganhando um dinheiro. Foi quando foi decidido ali, eu comecei a ter umas ideias para digitalizar o curso, né? Gravar ele totalmente online, né? O Vinícius já estava vindo de um projeto desse tipo, né? Com outras parcerias, mas que deu uma descontinuidade, né, Vinícius? Sim. E assim, Vinícius, porque essa visão da engenharia, eu acho que a gente já segue falando um pouco mais desse próximo passo do Implanta, né? Muito legal esse contexto que você trouxe, de que 2009 já existia essa visão de que a necessidade ela existia no mercado. Você via isso sendo um profissional diferenciado ali, pôde ensinar para a turma lá, e depois teve oportunidades no futuro, que o Rio 2014 é uma história incrível, inclusive eu quero que você conte pro pessoal depois. Sim. E essa visão da engenharia. E assim, hoje quando a gente fala de engenharia e arquitetura, com relação a essas novas tecnologias e tudo mais, tem uma distância muito grande entre a finalidade de um para outro ou não? E aproveitando, né, o gancho para o Vinícius, assim, Vinícius, como que você, como arquiteto, o Ale como engenheiro, a gente viu que ele sentiu essa necessidade já no período do estágio e tudo mais, e foi para cima de buscar esse conhecimento desde sempre. Você como arquiteto, isso foi mais tardio ou você já sentiu também lá na época da faculdade essa necessidade? Se puder contar um pouquinho para o pessoal dessa visão do arquiteto também, seria interessante para a gente contextualizar. A gente tem uma certa similaridade nesse ponto. Eu lembro que na época da faculdade em si, eu sou um pouco mais novo que o Alexandre, então até ele citou quando ele iniciou foi em 2009, o meu foi um pouquinho depois, eu acredito que talvez uns 3 ou 4 anos depois, quando eu estava na faculdade já. Até uma situação curiosa, né? Eu já conheci o Alexandre há muito tempo atrás, né? Desde a época de colegial, a gente da mesma cidade, né? Enfim, e teve um fato curioso que talvez saia um pouquinho do contexto do Implanta. Eu acho que ele até sabe o que eu vou falar. Eu sei. Pode falar aqui? Pode falar. Não, eu já conheci ele da época do colegial, assim, pessoas totalmente diferentes, salas diferentes, né? E nossos pais se conheciam, né, desde pequenos, enfim. Então existia uma certa proximidade, só que a gente não era amigo. Não era amigo, exato, né? E eu me recordo que uma vez em uma festa que a gente se encontrou, né? O Alexandre Tava bêbado? Eu não ia falar isso, mas enfim, era real isso. Como é que essa história vai acabar, velho? Pelo amor de Deus, eu tô com medo disso aí. Eu me recordo que o Alexandre chegou em mim e falou assim: um dia a gente vai acabar trabalhando junto. O que acontece? Eu não estava estudando arquitetura naquele momento. Nem arquitetura ele estudava. Nada. Mas você já estava em engenharia? Eu acho que você estava no início do período de engenharia. Eu tava fazendo engenharia já. Caraca. Então, assim, um dia nós vamos trabalhar juntos, né? E ficou aquilo na minha cabeça, né? Pois bem, passou esse dia em específico, eu comecei a cursar arquitetura e eu via que na época, né, era
uma certa relevância. AutoCAD, SketchUp, todos os arquitetos, inclusive dentro da grade de arquitetura, tinha aulas de AutoCAD e aulas de SketchUp, aprendi a mexer com esses softwares e, inclusive, eu tinha muita facilidade em desenvolver meus projetos em AutoCAD, por exemplo. Eu me considerava assim, que eu realmente conseguia evoluir bem os meus projetos, trabalhando mesmo que dentro do AutoCAD e do SketchUp. Mas eu já passava a conhecer, né, às vezes por comentários dentro da própria faculdade, da fama que o Revit tinha. Na época, assim, o Revit era o grande software BIM que tinha na época, né? Não se falava muito em ArchiCAD ou outros softwares, né, similares, né, a esse, mas então falava-se muito, poxa, existe um programa que faz com que a planta surja automaticamente, o 3D. Então, aquilo... Isso era revolucionário para a época, era um negócio absurdo. Com certeza. E eu ficava pensando, poxa, imagina quanto tempo eu poderia economizar no meu dia a dia, né? Sendo estudante, no caso, na época era estudante ainda, eu devia estar no segundo, na verdade no quarto termo mais ou menos de arquitetura, e eu falava assim, poxa, imagina quanto tempo eu poderia economizar, né? Só do 3D surgir sozinho, né? A partir do momento que eu estou desenvolvendo. E outra, que percepção que isso ia me dar da minha arquitetura, né? Então, a partir daí eu comecei a buscar cursos que na época não existiam online, eram somente cursos presenciais, e por nós, no caso, o Alexandre já estava fora, mas eu ainda estava na minha pequena cidade de Piraju, né, a cidade de 30 mil habitantes, e eu não tinha os cursos de Revit que eu queria fazer, me interessava por aquilo, porque eu almejava fazer a planta e o 3D surgir automaticamente. Então eu começava a buscar, e eu era o único da minha sala, falava disso para os meus colegas de sala, eles falavam, não, sempre ficava, não tem necessidade, o AutoCAD e o SketchUp faz o que o Revit faz. Se precisasse, a faculdade estava ensinando. Exato. Então, o que eu busquei? Eu busquei fazer cursos fora da minha cidade, ou seja, era muito difícil na realidade, porque você tinha muitas vezes que viajar 250 quilômetros para passar muitas vezes um final de semana todo fazendo um curso de Revit que talvez não te entregaria tudo aquilo que você precisasse. Claro, né, para você aprender Revit não se basta somente você, aprendi as bases, eu já sei Revit. Não é bem assim, né? É um software muito complexo. É um software complexo, então você vai aprender sim as bases dentro de um curso, e depois você, com o tempo, você vai colocando a sua cara dentro daquele negócio, você vai entendendo aquilo que você mais necessita e vai aprimorando as suas técnicas de acordo com o refinamento que vai acontecer nessa carreira. E assim, uma pergunta, nesse momento você já tinha consciência de que o universo BIM ele ia além do Revit, ou a princípio essa primeira ponta do iceberg que apareceu para você foi o Revit? Nesse momento foi o Revit. Nesse momento foi o Revit. Eu queria aprender Revit por aquilo que eu falei para você. A ideia era fazer o 3D automaticamente. Claro que eu fui, à medida que fui aprendendo e fazendo esses cursos presenciais que não eram baratos, eu me recordo que na época, poxa, o valor, na verdade hoje a gente tem um valor que seria muito maior, mas eu lembro que eu cheguei a pagar num curso desse facilmente R$2.000, R$2.500. Aprendi? Sim, realmente aprendi. Eu tive uma base. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar vídeos, e muitas vezes na internet, soltos na internet, para eu ir aprimorando essas técnicas que eu já havia aprendido nesses cursos, né? Mas ainda não era o suficiente. Depois, lá no meu período final da faculdade, eu já trabalhava com Revit dentro dos projetos de faculdade. Eu me recordo que o Alexandre ainda estava no Rio de Janeiro e eu recebi uma ligação dele falando: Vinícius, eu preciso que você me auxilie num serviço de regularização, que eu trabalhava na época em Piraju, fui para o Rio de Janeiro e agora estou precisando fazer um serviço X de regularização. Você consegue me ajudar? Eu só preciso que você faça a modelagem dessa residência assim. Bom, eu falei, beleza, eu vou lá fazer a modelagem. Simplesmente fui lá, coletei todas as medidas, passei para o Revit, entreguei o arquivo, no caso, para o Alexandre. Naquela época até ele falou, poxa, você não vai cobrar para você de jeito nenhum. Eu estava aprendendo ali, né? Isso abriu portas para que, como o Alexandre já era formado, eu ainda estava estudando. Quando o Alexandre retornou do Rio de Janeiro, a primeira atitude que ele tomou foi: vem aqui fazer um estágio comigo. Nesse momento,
o que aconteceu? Eu comecei a vivenciar o Revit dia após dia. Né? Então, de certa maneira, o Alexandre, sim, foi um dos meus professores nesse meio do Revit. Né? Eu já até entendia, né? Eu já tinha uma base, mas assim, eu precisava ter a técnica do dia a dia. E foi por meio desse estágio, junto com o Alexandre, que eu comecei a colocar essas técnicas em prática diariamente. Né? Então, a gente aprendeu muito junto, né? Porque às vezes, foi como ele falou, eu tinha o meu estilo de desenho no Revit e ele tinha o dele, as técnicas dele. Com certeza, ele me agregou muito valor e com certeza eu trouxe coisas novas para ele e a gente foi evoluindo junto. Né? E se cumpriu a profecia, né? Exato. A profecia da festa. Exato. Vamos trabalhar um dia junto. Vamos trabalhar um Promessa de bêbado. Vamos trabalhar um dia junto, cara. Não, nem sempre. A promessa de bêbado nem sempre é loucura, né? Mas enfim. Mas, cara, Nesse caso, foi algo foi interessante. Daí surgiu, vamos sintetizar isso, Perfeito. né? Aí surgiu a parceria nossa, né? Aí trouxe uma proximidade bacana entre tanto pessoal, familiar, entre nós, Sim. profissional. Mas Então, o gatilho foi o profissional. Foi o gatilho. Apesar de ter proximidade desde Sim, o pequeno, gatilho né? foi o profissional. Que legal. E o Implanta BIM nasceu disso, Sim. né? Nasceu dessa necessidade, né? de entregar conteúdo, junto com o Wesley, que é amigo nosso há muito tempo, que trouxe conhecimentos da área de coprodução. E até queria trazer isso, sabe? Eu acho que é importante a gente, porque como o Wesley estava com vocês, Sim. agora que a gente falou do Implanta, antes do Implanta, esses primeiros passos, né, Wesley, do Implanta BIM, assim, porque vocês, vamos dizer, no momento antes do Implanta nascer, vocês eram profissionais, entendiam as necessidades, já tinham dado aula, mas não tinham essa visão de que o digital poderia atingir tanta gente. Tínhamos ali, sabíamos como fazer uma aula, Sim. tanto que o Wesley chegou, por exemplo, numa hora que as aulas já estavam bem avançadas minhas, já estavam quase finalizadas as aulas, só que nós não sabíamos como estudar, como entregar isso digitalmente. Como fazer né? mais pessoas estratégia, como que vai fazer dar certo isso. Plataforma, provavelmente. Plataforma, etc. E daí o Vinícius tinha um projeto que deu uma descontinuidade, devido à família, tudo mais, a dele, deu uma descontinuidade. E eu estava com outro projeto paralelo, né? E o Wesley estava ajudando já o Vinícius, né? Daí o Wesley falou, vai lá com o Alexandre, troca uma ideia com o Alexandre, que o Alexandre está fazendo... Ele já tem um projeto praticamente montado. E o né? Wesley, ele assim, você não é exatamente profissional da área da construção civil, Não. mas já é quase formado, porque a quantia é praticamente. Hoje até eu dou treinamento para os engenheiros, mas basicamente qual que é o meu background? Eu, em relação ao digital, eu sempre fui muito antenado, desde criança. Eu era aquele menino lá de 5 anos jogando videogame, descobrindo todas as técnicas. Então, em relação à tecnologia, foi uma coisa que eu sempre tive envolvido. E com o digital especificamente, eu trabalho ali de 8 a 10 anos, com cursos mais ou menos há 4 anos, porque antes disso eu tenho também uma produtora de eventos. E eu usava o conhecimento do digital para divulgar os eventos. Então, enquanto o pessoal estava lá fazendo divulgação na panfletagem, eu fui uma das primeiras pessoas da região que aprendi de fato Facebook lá em 2013, como usar o Facebook para divulgar. Então, eu sempre vi o digital como uma forma de impulsionar ainda mais. E eles estavam falando sobre a evolução do mercado, evolução do BIM. Eu vejo que, se a gente for pegar historicamente, desde a Revolução Industrial, a gente pega os últimos 50 anos, a evolução tecnológica ela vem de uma forma que acaba pegando todas as profissões. Sim. Né? E eu vejo que hoje a necessidade de um profissional se especializar ou buscar evoluir é muito constante, porque, né, acabei citando nada contra as faculdades, né? Às vezes tem uma questão, mas eu acho legal comentar. O professor te ligando, alô, o que você está falando? Você tem 2 professores aqui. Não, mas Como ousa, seu herege. Não, mas o que acontece é que a evolução da tecnologia ela acontece muito rápido e eu acho que não chega a dar tempo da metodologia de ensino, às vezes de muitas instituições grandes, que às vezes são metodologias clássicas que vêm de anos sendo desenvolvida, acabam não acompanhando. Por exemplo, hoje
Uma das coisas que eu tenho estudado é a inteligência artificial, ChatGPT, uma das coisas que está acontecendo agora. Então, o meu papel como coprodutor, né, eu entrei para trazer essa expertise, é justamente analisar o que está acontecendo no mercado, aprender as melhores... Tá um passo à frente. Exatamente. E foi interessante, né, porque quando iniciamos ali, eu e o Wesley, a gente teve muito desafio para cumprir ali antes do Implantabim. Né? O Implantabim nasceu um nome que eu criei no meio de uma ideia que eu tive, já estava meio que colocado. E Wesley, vamos começar a vender? Vamos. Para quem nós vamos vender? A primeira coisa que eu fiz foi soltar para meus alunos, né? Que meus alunos precisavam. Tanto da faculdade quanto os cursos presenciais que a gente fazia. Porque eu acho que é importante dar esse contexto, porque vamos pensar, vocês vinham desenvolvendo um projeto onde existia uma necessidade do mercado de capacitar as pessoas para atender as novas tecnologias, vem o decreto, né? O decreto ele é antes ou depois da pandemia? Não, ele foi depois. Depois da pandemia. Então, antes mesmo do decreto, vocês já estavam ali trabalhando essa necessidade e de repente a pandemia vem e bloqueia toda a possibilidade de você continuar esse trabalho de desenvolver os profissionais. O decreto, enfim, surgiu começou em 2021. Falando sobre isso. Nós já estamos nesse projeto pronto desde 2020. Perfeito. Meados de 2020 já estava sendo executado. E aí o grande desafio era você poder, desculpa de interromper, mas era dar essa continuidade nos alunos, como você comentou. Sim. Primeiras pessoas que você pensou, vou vender para meus alunos. Até como forma de validar, né? Validar o projeto, era uma validação que o Wesley estava buscando. Perfeito. Então era legal, cada venda que nós fazíamos a gente comemorava, né? Eu e o Wesley no WhatsApp ali comemorando, e até que um dia estourou uma venda e vendeu muito, né? E a gente ficou, cara, a gente tem que começar a investir. Começamos a investir já em novos anúncios, começamos a investir em Google. Ainda era um negócio até que amador, né? Era uma coisa totalmente amadora e também a gente não sabia qual era o ponto, né? Enfim, que o Revit para engenheiros, que era o curso que a gente estava lançando, 5.1, ia chegar. E é uma coisa que dá prazer para vocês? Essa pra questão do ensinar, assim, ensinar outros profissionais. Vocês têm feedback já de aluno que falou, professor, aprendi isso com você, isso aí mudou minha carreira. Isso, cara, eu e isso a gente tem muita história boa. Eu me recordo quando fala assim de comentários de alunos. Eu tenho um comentário que eu guardei. Poxa, mostrei isso pro Alexandre. Eu não me recordo se foi no Revit para Arquitetos ou no Revit para Engenheiros. Mas nós já estávamos ali com esses dois cursos rodando, mas a gente recebeu um comentário em específico de que era um professor da USP. Eu lembro. Ele tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, ele dava aula lá dentro da própria USP, tinha um nível acadêmico muito elevado, né? E ele agradecia todos os passos e a evolução de carreira que ele teve por meio do curso. Como eu disse, eu não me recordo se foi do Revit para Arquitetos ou Revit para Engenheiros, mas ele demonstrou ali que ele teve uma certa evolução, uma grande evolução por meio dos cursos que ele não via, mesmo nesses ramos acadêmicos que ele passou por tudo isso. E essa evolução é muito, muito interessante. Isso, foi... Posso falar isso? Pode, tipo não coisa tem problema. Acho que foi natural, né? Não censura. Então, cara, na realidade, foi muito legal isso, porque a gente passou a entender de que realmente a gente podia fazer diferença na vida das outras pessoas. Isso foi no início. Estava no caminho certo. Estava no caminho certo. Estava no caminho certo. E assim, Ale, que nem você falou, né? Esse investimento que vem aí depois e tudo mais, mas aí também rola aquela coisa de alunos que começam a, vamos dizer assim, disseminar esse conteúdo para outros alunos também, né? Sim, então o pessoal claro. que vem, faz o curso, vê que era bom e começa a falar, turma, pessoal da sala lá, o pessoal vocês precisam fazer esse curso aqui também. E né? foi isso que foi acontecendo, foi tomando uma proporção, fomos investindo em ads, né, para estar divulgando o chegar em mais pessoas? Nosso produto. Com isso o Vinícius criou o curso também depois do Revit para Arquitetos,
né, entrando na nossa linha. Atingindo uma outra proposta. Outra proposta. São necessidades. Sim, o nosso era diferentes, voltado, o meu era um curso voltado para engenheiros, né, com muito mais conteúdo voltado para a engenharia. O Vinícius entrou com conteúdo voltado para a arquitetura. E nossa equipe foi crescendo, cara. Foi crescendo, foi evoluindo. Começou, logo depois ali, entrou o Henry, né, que é o nosso gestor de tráfego. O cara é sensacional. Entrou o Felipe, né, teve alguns passos aí com outras pessoas. O Felipe participa dos bastidores também. Exato. Entrou o Felipe. Pessoal, apesar de vocês estarem vendo a gente aqui, e eu tô aqui com os 3 que são os precessores do projeto, mas tem uma galerinha aqui por trás das câmeras. Dá um grito aí, turma. É isso aí, turma. Aí, ó. Tem o pessoal ali atrás. Que tá ajudando tudo isso a acontecer. E o Implanta foi crescendo, foi tomando corpo. A Gabriela entrou arquiteta também para aprimorar muito mais também o Implanta. Gabriela, inclusive, que vem nos próximos episódios, ela vem aqui para trazer essa visão, né? E é legal comentar sobre a Gabi, porque ela, mesmo sendo da mesma profissão que eu atuo, nossa cabeça é totalmente diferente. Então ela tem uma ideia totalmente diferente da minha. E é legal isso. Vai ter muita ideia boa ainda para trocar sobre o SEI. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto legal até para comentar das diferenças dos profissionais, né? Isso na evolução do projeto, a gente começou com um produto MVP, que foi o Revit para engenheiros, mas de certa forma ele já representava ali um conhecimento bem amplo. E só que conforme a gente foi evoluindo e os alunos tendo contato ali constante, e não são só alunos regionais, começamos com os alunos do Alexandre, mas acabou sendo um negócio aí que hoje a gente tem aluno de vários países. No mundo inteiro. E eu acho muito importante ter esse pós-venda, que foi uma coisa que a gente teve, de escutar os alunos, e a gente ouvia muita necessidade deles. Ouve até hoje. E é muito individual. A gente percebeu que inicialmente a gente separava de engenheiro e arquiteto, mas conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que realmente existe uma gama de engenheiros, vários perfis, várias personalidades, vários nichos, o arquiteto também. Fomos entendendo as pessoas, né? Justamente, fomos desenvolvendo isso, e isso foi abrindo mais possibilidades também de necessidade, até que acabou entrando, eu acabei vendo também uma necessidade de incluir o meu conhecimento com o digital, acabou vindo com o marketing depois, para trazer também para esse público, por mais que não... na última pergunta você perguntou, mas você não é da construção civil. Eu não sou, não fiz engenharia, não fiz nada, mas vai fazer 4 anos, 3, 4 anos. Não fez nada, mas fez tudo. Mas eu sentia que o meu conhecimento com marketing, que envolvia branding, posicionamento e tudo mais... Estratégia no geral, funcionava muito para o mercado, entendeu? Principalmente para o engenheiro e arquiteto. A gente sabe que o mercado hoje da engenharia, ele tem muito profissional, ele tem ali um certo... Uma competitividade dentro do mercado, sim, né? Uma sim. concorrência mesmo, né? Sim. É um mercado que é amplo. E uma dessas análises que a gente percebeu foi, de fato, eles têm essa dificuldade, que talvez é algo que não é ensinado, né? Às vezes o engenheiro, o arquiteto já tem mais esse contato com a internet, com o digital, Instagram. Agora o engenheiro não tanto, o engenheiro é mais na obra mesmo. E Você concorda com isso? Eu concordo. E assim, entendemos uma coisa muito rápida também. Eu sou direto ao ponto. Muitas vezes aqui eu estou conversando aqui com vocês, eu já estou até com vontade de terminar o podcast, porque calma aí. Eu sou direto ao ponto. Quem se identifica com o Alexandre, deixa um comentário aí, por favor. Eu sou direto ao ponto porque acredito que a gente tem que falar e resolver rapidamente uma coisa. Sim. Esse é um perfil meu. Eu tenho que resolver um problema rapidamente. Em geral, o engenheiro tem esse perfil, né? Assim, tem. Não pode generalizar, mas... O perfil do Vinícius é diferente, o perfil do Wesley é diferente, o seu e toda a equipe também é diferente. Então, essa soma de perfis diferentes, especialidades diferentes, e essa grande tempestade que a gente fala, que é esse brainstorm, né? Essa tempestade de ideias rolando a cada momento, formatou o Implanta BIM, né? E é por causa disso que conseguimos, por exemplo, chegar num nível black, hoje numa conta da Hotmart, que é muito importante. Com certeza. Né? Que significa que a gente conseguiu passar por uma transição ali, que nosso curso teve sucesso, nosso conteúdo chegou a uma relevância muito boa, não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro.
E é isso que impulsiona nós. Isso só é possível quando você entrega a transformação, né? Exato, continuar entregando essa mudança, essa transformação para o aluno, e essa transformação acontece e volta para a gente também. Sim, com certeza. Sabe? Então é muito interessante, muito gostoso acontecer isso. Você diria que o profissional que vocês todos, na verdade, né? Diriam que o profissional que vocês eram há 3 anos atrás teve uma transformação grande? Muito grande. A partir do momento que vocês vêm vivenciar esse projeto? Muito grande. Se você pudesse olhar para você de 3, 4 anos atrás aí. Muito grande. Eu trago até um ponto aqui que eu vi uma vez que a melhor forma de você aprender é você ensinando. Sim, a partir do momento que a gente transfere o conhecimento que a gente tem que ter um trabalho justamente para aprender o que a gente vai trazer. Então, você ensinando, você acaba reforçando várias vezes para si mesmo aquele conhecimento e acaba evoluindo. Para quem nunca viu, pessoal, é a pirâmide de William Glasser. Ele é chamado de pirâmide do aprendizado, né? São 2 pirâmides muito famosas aí, além das do Egito, que é a de Glasser e a de Maslow, né? Isso aí tem que cortar. Maslow, que é a pirâmide das necessidades, e Glasser, que é a pirâmide do aprendizado, onde diz realmente que 90% daquilo, né? Você retém 90% daquilo que você ensina. Então, com certeza, nesse processo de ensinar tantas pessoas, de estar lá fazendo um curso tão completo, de trazer tanto conhecimento, vocês provavelmente evoluíram como profissional e acabam aplicando, porque assim, hoje você não trabalha apenas com os cursos, vocês são profissionais da área até para poder vivenciar isso, né? Eu, por exemplo, estamos aqui nesse momento dentro do Implantabim, dentro de uma concreteira. Dentro de uma concreteira. Eu sou concreteira. Eu sou concreteiro desde 6, 7 anos atrás. Eu sou concreteiro, sou engenheiro concreteiro. Tem uma concreteira que chama Concretale. Para quem quiser pesquisar aí na internet, você vai encontrar Concretale Soluções de Engenharia, que é uma concreteira onde nós estamos aqui, que faz parte também do Implantabim. Então eu tenho tempo para dedicar a isso. O Vinícius tem outros negócios também. Eu tenho franquia de odontologia, por exemplo. Ale, que eu tenho que cuidar isso tem a ver com uma coisa que eu acho que é legal a gente ressaltar. Aquela frase que a gente sempre fala. Exato, é exatamente isso. Essa é boa, viu, turma? Pega isso aí. Na verdade, a gente sempre teve na nossa mente de que durante o dia nós trabalhávamos para pagar as nossas contas. Eu e o Alexandre, a gente sempre conversou sobre isso. Durante o dia, das 9 às 17 horas, horário comercial, a gente usava para trabalhar para pagar as nossas contas. A partir das 17 horas até as 22, 23, ou seja, lá que hora for avançar a madrugada, é o horário da gente fazer os projetos de vida, né? Os projetos onde a gente levaria a gente a lugares novos. E o Implantabim estava encaixado justamente nesse intervalo de tempo, mesmo que a gente não soubesse que ele iria existir ainda. E Vinícius, se sim, eu chego aqui às 6. É bem isso, mesmo. E vou embora. Não, às 5 horas da manhã a gente está mandando mensagem pro outro. Às 9 é a hora que abre a porta. Às 6 eu estou aqui. Às 6 eu estou aqui. E às 10 da noite, às 22 eu estou saindo. Então, é um processo assim, doloroso realmente. Mas é o compromisso. Mas é o compromisso, você tem que ter isso aí. Você vai ter que, para você empreender, você vai ter que passar por isso. Você vai abdicar de muita coisa. Vai ter que realmente falar, olha, não posso fazer isso porque tenho outros compromissos. E vocês diriam que assim, é um recado de forma geral para engenheiros, arquitetos e tudo mais, poder ter essa filosofia de vida também, é uma filosofia de sucesso? Eu acho assim, Felipe, filosofia. Isso não significa que dá certo para mim, dá certo para outras pessoas, né? Você tem que se dedicar a algo que você esteja fazendo. Não significa que a dedicação que você está colocando é trabalhar, por exemplo, 16 horas por dia, entendeu? Você pode trabalhar focado, né, em algo por 1 hora, por exemplo, e já é uma dedicação, entendeu? O problema é que assim, nós temos uma holding de negócios, que então demanda muito tempo para isso. Tem coisas que realmente dependem da gente, então acaba esticando essas 14 horas de trabalho, ou a mais às vezes, entendeu? Mas o segredo, na verdade, é realmente a dedicação e foco. Compromisso. Constância nisso aí. E foco. Cara, foco é o principal, não tem o que fazer. Tudo Se você que é uma novidade, na minha visão, assim, tudo que é uma novidade na sua vida, ela vai demandar mais tempo.
Então no começo você vai começar com muito mais trabalho. Qual é o fator motivador para você continuar naquele projeto desgastante? Com o passar do tempo, você vai passar a dedicar menos tempo naquilo, com menos esforço você vai fazer o mesmo que você fazia em 16 horas. É até mesmo um princípio da física, né? Um corpo para sair da inércia é onde você tem a maior força aplicada. Exato. É isso, não é? Então isso se aplica à nossa vida, não tem como. Exato. Isso a gente fala, e isso tem a ver sim com a história do Implanta Beam, porque no início foi muito mais complicado. Muito mais complicado. Não estou dizendo que hoje é fácil, não é. Sim. Né? A gente está buscando pelo fácil ainda, concorda? Na verdade, assim, é o buscando contrário. pelo fácil, entre aspas, é isso. Porque assim, você vai buscar pelo fácil para abrir espaço para que você possa mais, entendeu? Então a ideia é... Eu sempre falo com o Wesley sobre isso aí, que em 2020, 2021, época de pandemia ao pico, cara, qualquer um que entrava praticamente no mercado ali, digital, tinha uma grande possibilidade, né? Todos tinham possibilidade, mas uma grande possibilidade de dar certo. 2022 filtrou muitas pessoas, só ficou realmente quem sabe, né? 2023 então nem se fale. Tá muito mais profissional. Tem que ser profissional, senão você não fica no mercado. Então o desafio tá grande. É que o digital ele se popularizou muito, principalmente com muitas promessas, né? Tem muita gente que acabou vindo para o digital com essas questões de promessas de dinheiro fácil e tudo mais. Isso acabou de certa forma dando uma sujando o mercado. E naquele momento ali que o Alexandre mostrou a placa e tudo mais, eu até anotei aqui, que eu acho que o diferencial nosso nesse processo foi justamente a entregabilidade. Que no início a gente não fez pensando no dinheiro, a gente não fez pensando em vamos construir um império e ganhar muito dinheiro na internet. Não, a gente fez o seguinte, o Alexandre tinha o conhecimento dele, tinha os alunos dele, tinha a demanda pelo conhecimento, eu também tinha o meu conhecimento em relação ao digital, a gente uniu forças justamente para potencializar o conhecimento que ele já tinha, a entregabilidade disso. Atingir mais pessoas através dessas estratégias. Justamente. Então, isso que você está falando tem a ver com um negócio que é muito real. Eu coloco isso, né, como pauta para minha vida ali, de que a grande maioria das pessoas, quando pensam em construir algo ou ter um projeto, né, elas sempre vão buscar o final daquele projeto, o resultado daquele projeto, ele fica almejando aquele resultado. Como, por exemplo, se fosse pensar no Implanta Beam, eu quero ganhar muito dinheiro, como o Wesley citou. Não é isso. Você tem que se apaixonar pelo processo do negócio. Você tem que se apaixonar pelo processo do negócio. Todo dia você tem que olhar para aquilo com um certo carinho para que o negócio possa vingar. Né? Então não adianta. Você tem que entender que o processo é mais importante do que o resultado, que o processo é que vai te levar no resultado. É como a pessoa que quer ficar, ela quer emagrecer, ou ela quer ter um corpo que ela considere um corpo legal. Se ela ficar almejando chegar naquele, só pensando naquele corpo, todos os dias ela vai acordar frustrada. Sim. Agora, se ela se apaixonar pelo processo, é outra história. Ou, né, um profissional que quer aprender uma nova habilidade numa ferramenta BIM, se ele ficar pensando em único lá na frente, em ser o especialista e saber o que cada botão faz, se ele não aprender a se apaixonar pelo processo do aprendizado, saber que cada insight, cada ponto que ele aprende dia a dia vai ajudar ali nos projetos, que nem você, o Ale comentaram, que lá na carreira de vocês no início foi isso, né? Foi. Dificuldade de achar informação, usar pouquinha coisa no dia a dia e já ver uma diferença, e isso te levar a falar, será que dá pra fazer mais? Será que dá pra fazer mais? No seu começo mesmo, era o 3D que era o que brilhava o olho, pro Ale lá tinha toda aquela questão do software que nem chamava BIM ainda, era o Rapid Building e tudo mais. Então, assim, era um cara, imagina se vocês fossem dependentes de ter, vocês não conseguiriam ter a ideia de que o Implanta BIM existiria. Naquele momento da carreira, muito provavelmente vocês não conseguiriam nem conceber. Ou seja, se você tivesse mirando um objetivo totalmente assim fora, você nem conseguiria pensar a respeito de onde você chegaria. O fato é que o foco no processo, no passo a passo, em falar, não, eu vou fazer isso porque vai me ajudar já de imediato e vai me ajudar a longo prazo e vai ajudar novas pessoas. Porque não foi uma coisa também de adquirir o conhecimento, a turma da minha sala não quis, o pessoal que estudou comigo não quis, eles que se virem agora, eu vou cobrar deles para fazer o serviço. Não, vamos lá, turma, vocês não quiserem estudar, eu vou ensinar vocês.
vocês não conseguiriam imaginar que isso traria vocês aqui nesse ponto. Não. Então acho que isso valida toda essa questão Eu acho dessa importância, né? Do Isso passo mesmo. a passo. Eu acho que tem um ponto que potencializou ainda mais a conexão entre a gente e o resultado do Implanta, foi porque porque eu sinto que todos nós temos uma mente um pouco empreendedora. Normalmente a mente empreendedora ela tem ali características, normalmente você está sempre buscando solução e tudo mais. Então essa busca por evolução parte um pouco disso também. E o segundo ponto é que todos nós amamos o que nós fazemos. Porque eu sinto que tem muito profissional que acaba indo tanto para engenharia ou para arquitetura de forma meio pressionada, ou às vezes por influência dos pais ou parentes. Sim. E aquilo se torna um fardo, ter que acordar, ter que estudar um software e tudo mais. Então eu até sou um pouco meio utópico nessa questão de buscar fazer o que ama. Eu sei que às vezes a realidade não é assim para todo mundo, mas se você tiver a possibilidade justamente de você poder fazer o que você ama, você vai fazer aquilo com tanto prazer, estudar com tanto prazer, que vai ser parte da sua Vai da sua sentir que é rotina. trabalho. Faz na sua hora extra. Já que, é verdade, faz na sua hora extra. Então usa aquele intervalinho de tempo que sobrou para justamente Vamos lá. alavancar isso. Agora chegamos aqui no momento. Então vamos lá, o Red Moment. Agora é o momento onde a gente vai trazer um insight final aqui, onde a gente vai contextualizar toda a ideia que foi trocada aqui para poder realmente dar para você esse, vamos dizer assim, esse background e também te dar a expectativa do que esperar daqui para frente, correto? Sim. Então vamos lá, em resumo, né? Já que a gente falou da história do Implanta BIM, a gente conheceu um pouco mais os professores, vocês vão ter a oportunidade de conhecer quem está por trás das câmeras aqui e tudo mais, mas começando pelo Alê novamente, vamos fazer essa rodada bem rapidamente. Alê, resumindo o que o Implanta BIM qual é a missão dele e o que tanto os nossos alunos quanto o pessoal que está começando a acompanhar a gente agora pode esperar. Então, o que você diria? Vamos lá. O Implanta BIM hoje, ele, em resumo, ele é uma empresa, né, focada em soluções, né, para engenheiros e arquitetos, né. É vamos colocar entre uns parênteses aí, ou entre aspas, uma empresa que resolve problemas. Legal. Uma empresa que resolve problemas. Se a pessoa realmente tem uma dificuldade, né, em estar executando projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, renderizações, já temos a solução já para esse tipo de serviço, né? Temos outras soluções também, como Instagram para engenheiros e arquitetos, para estar se impulsionando ali, né, a carreira dele através das redes sociais. Temos curso de pacotes iniciais ali também, mas o fato não é esse. O fato não estou aqui hoje para querer mostrar o que o Implanta BIM tem, é para falar o que o Implanta BIM é. Somos resolvedores de problemas. É para isso que nós existimos. A gente está aqui para ensinar e temos o prazer de estar continuando ali essa jornada de estar passando conhecimento para frente, né? Não seguramos conhecimentos para nós. E o Implanta BIM, ele é essa empresa focada em pessoas, né? Ela é formada por profissionais, pessoas ali envolvidas que fazem todo esse contexto, né? Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. E isso é uma das essências do porquê criamos o Implanta BIM e porque ele está hoje aqui ainda vivo, né? Uma empresa já que poderia ter acabado, não acabou porque tem pessoas envolvidas que fazem processos muito bem feitos aqui dentro, né? E temos prazer em fazer isso. Perfeito. Isso, em suma, é o Implanta BIM, né, de modo geral. Excelente. Vinícius, vamos lá. Uma pergunta muito direta para você. O Implanta BIM hoje é só Revit? Não. O Implanta BIM começou pelo Revit. Sim. E é importante a gente falar disso. O Implanta BIM e esse podcast aqui, né, esse projeto que a gente está iniciando hoje, né, ele vai ter muitos insights interessantes para a turma que quer evoluir trabalhando com projeto, com obra, com execução de obra. Isso tudo tem a ver com Revit. Tem a ver. Mas não é só Revit. Eu entendo que um profissional de arquitetura ou engenharia completo, né, ele tem que entender, eu não vou falar assim, né, ele tem que ser sim generalista e focado naquilo que ele quer, claro.
né? Mas é inegável de que um profissional de arquitetura e engenharia, ele precisa entender de softwares, né? Ele precisa entender de renderização, que envolve softwares também, ele precisa entender de negociação, relacionamento pessoal, relacionamento com o cliente, empreendedorismo e gestão como um todo. Se eu for listando aqui, a gente vai longe. Então, um dos pilares é sim a tecnologia. Por isso que a gente aqui começou esse projeto do ImplantaCast, justamente ImplantaCast, só que a sugestão de nome ainda está em aberto. Coloque aqui no comentário. Tá? Então, é por isso que a gente trouxe esse ImplantaCast, justamente para que a gente possa abranger mais áreas, colocar em pauta a discussão, porque eu entendo o seguinte, que a gente só evolui entendendo a mentalidade que outras pessoas têm para passar para a gente. Com certeza. Até o Alexandre tratou de uma coisa aqui, de que o ImplantaBIM resolve problemas. Eu concordo plenamente isso com o que ele falou. E eu concordo que para a pessoa evoluir na sua carreira pessoal, ela tem que ter isso na cabeça dela também, de que ela é uma resolutora, no caso, ela vai resolver problemas de outras pessoas. Isso não se estende somente à engenharia e à arquitetura, não é só para a construção civil, é para tudo. Um médico resolve um problema do paciente dele. Não só para quem tem faculdade, a pessoa que está trabalhando, sei lá, fazendo coleta do lixo, por exemplo, ela está resolvendo um problema da sociedade. Com certeza. Né? Então, trabalhar e colocar o seu serviço, né, à disposição de um terceiro é resolver problemas. Então, para você resolver problemas de forma mais facilitada e com menor tempo possível, você precisa sempre estar buscando conhecimento. E é aí onde o ImplantaBIM entra. Né? Onde ele vai te ajudar a resolver esse tipo de problema de forma mais rápida. E eu entendo que resolver problema não é a pergunta que você tem que fazer quando você vai resolver um problema, ou melhor, quando você está buscando um aprendizado novo, não é como resolver esse problema, mas é com quem resolver esse problema. Quem é que vai te ajudar a resolver aquele problema? Então, se você está numa situação de crescimento, você vai chegar num ponto onde você vai falar assim, poxa, eu estou estagnado, não tem como eu passar daqui. Com quem é que eu vou buscar essa ajuda para eu poder alavancar mais ainda e chegar num ponto maior? Né? Então, esse com quem é onde o ImplantaBIM entra. É onde, nós estamos para poder auxiliar, né, os possíveis alunos, né, a auxiliar eles em todos os âmbitos que envolvem projetos. Porque o ImplantaBIM, a partir de agora, ele não vai ficar somente focado no ensino de tecnologias BIM. Né? A gente vai se estender para o âmbito de renderização, nós vamos nos estender no âmbito de relacionamento com o cliente, nós vamos tudo que é relacionado ao projeto, orçamento e tudo mais. Seja ela, né, por muitas vezes o conteúdo gratuito que nós estamos trazendo aqui, né, por meio de plataformas, né, de redes sociais, enfim, né, ou então um curso específico, né, para trazer justamente aquele tipo de aprendizado com o profissional adequado para aquele tipo de aluno. Para resolver aquele problema. Exato. Então, essa é a ideia base a partir de agora no ImplantaBIM. E Wesley, você que está aí, né, que tem essa função tão primordial que é ajudar a pensar toda essa estratégia, tanto da comunicação quanto do quais são os próximos passos. E eu queria que você dissesse para o pessoal exatamente sobre isso. Quais são os próximos passos? O que o pessoal pode esperar do ImplantaBIM daqui para frente, né? Complementar até mesmo o que os professores já trouxeram, mas o que a turma que está vendo a gente agora e tudo mais, vai ter mais ImplantaCast ou Podpedra, como seja o nome, mas o que o pessoal pode esperar dessa comunicação digital do Implanta? Na verdade, complementando o que eles falaram, acho que tudo parte da questão de resolver problemas, até mesmo nos próximos passos. Porque o que define o passo que a gente vai dar é justamente a necessidade que o nosso aluno, o nosso cliente tem. Então, dentro dessa questão de resolver problemas, os próximos treinamentos que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem pensando, é justamente com base no que o mercado pede e também na necessidade do aluno. Porque a gente entende que cada aluno está num processo. Tem aluno que é recém-formado, tem aluno que já tem muito tempo de experiência. Então, cada pessoa ela tem um problema a ser resolvido e o nosso papel como empresa é justamente
analisar cada um, ouvir nossos alunos e estar sempre trazendo soluções. Isso já vem sendo feito, né? Já vem sendo feito, e para os próximos passos a gente tem pensado muito em sair do âmbito de curso, né? Trazer ferramentas, trazer soluções práticas para o dia a dia. Isso envolve aplicativos, né? Soluções que envolvem empresas. Então, dentro da carreira, não só do âmbito profissional, mas da carreira do profissional como um todo, o nosso papel é justamente esse, é isso que a gente tem feito. O meu papel como digital, também paralelo a isso, é estar buscando soluções para como entregar isso para a pessoa. Porque o digital ele muda muito. Há um ano atrás, você vendia curso de uma forma, hoje já mudou. Então, até mesmo uma das coisas que eu faço é buscar muita coisa fora do Brasil. Porque quando a gente fala em digital, a gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos ou países aí de primeiro mundo, eles estão 5, 10 anos na frente do Brasil em relação às estratégias. E por que isso? Porque basicamente a internet começou lá, o Facebook começou lá, tipo, em 2003, 2002, o Facebook foi criado nos Estados Unidos, depois de 5, 6 anos ele veio para o Brasil. Então, nosso papel é justamente estar na frente do mercado, não por concorrência, mas justamente para entregar ter uma boa entrega para o aluno, uma boa experiência também de entrega. Perfeito. Então, a pessoa pode, o nosso aluno, o nosso ouvinte, ele pode esperar do Implanta BIM uma parceria. Perfeito. Estamos prontos para ser parceiro desse ouvinte, parceiro do nosso aluno, para trazer as melhores soluções para ele e estar próximo dele para estar dando um suporte que é o premium nosso que a gente faz dentro do Implanta BIM. Que é esse apoio, né? Então, até dando um gancho sobre isso que o Alexandre acabou de falar, é legal que vocês comentem aqui embaixo, né, não só sobre o nome em si do ImplantaCast ou PodPedra, enfim, mas também comentem que tipo de podcast que vocês querem ver aqui, né, que tipo de discussão, com quais profissionais, qual é a necessidade, o que você está passando agora que você gostaria de ver aqui dentro do ImplantaCast. Eu vou pedir também para que vocês dêem um joinha nesse vídeo aqui, que isso vai nos incentivar, principalmente nesse momento que a gente está iniciando agora. A gente vai entender com esse joinha a gente vai entender de que vocês realmente apoiam a ideia e que o fato do Implanta BIM estar aqui justamente para estar entregando um conteúdo gratuito e tentando assim agregar cada vez mais valor para as profissões da engenharia, arquitetura, enfim, construção civil no geral, a gente vai passar a entender de que isso está sendo válido. E claro, se você quer receber todos esses conteúdos de primeira mão, se inscreva aqui no canal também para que você possa receber todos esses insights em primeira mão e agregar muito valor para a sua carreira aí. É isso aí. Um ponto específico também, complementando o que o Vinícius disse, provavelmente vai ter muito aluno nosso assistindo esse vídeo, talvez aí nossos primeiros pessoas que vão acompanhar aqui a gente. Então, primeiramente agradecer você que tem acompanhado nós aí por esses 3 anos, que confia no nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho potencial e que você acaba evoluindo aí com o nosso conhecimento que a gente passa para vocês. E comente aqui embaixo se você é aluno, você já é aluno, há quanto tempo você é aluno justamente. nosso? Qual que é a sua experiência com o Implanta BIM? Sim, é legal sim. você fazer, que a gente gosta de estar ouvindo vocês, até como propósito aí de estar sempre melhorando. É isso aí, pessoal. Bom, por hora, nesse nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Então foi um prazer estar aqui apresentando para você um pouco sobre a história, tanto dos professores, de todo mundo que está por trás desse projeto incrível, quanto também da empresa Implanta BIM. Então realmente foi muito bom poder estar aqui com você nesse tempo. A gente acho que está chegando próximo de 1 hora aqui já desse bate-papo. Tem muito mais coisa para falar. Tá tem todo muito mundo mais louco coisa já para terminar. Exatamente. A turma já está ali atrás da sua. Vem pra cá, turma, vem pra cá, vem aparecer aqui no cantinho. Sério, vem pra cá. Olha só, vem só aqui, pra vocês conhecerem todo mundo. Pra vocês conhecerem todo mundo que está envolvido aqui. Temos a arquiteta Gabriela. Temos também o Henry. Matheus, vem pra cá também. Aqui, ó, chega aqui o pessoal apresentar pra vocês. Esse aqui é o Henry, nosso gestor de tráfego. Aqui, ó, o Matheus tá passando na frente da câmera aí. O Matheus tá passando na frente da câmera. Só não derruba aí. Matheus aqui também, ó. É isso aí, sempre pessoal. Tá presente com o Alexandre. Então, é o seguinte, pessoal. O Implanta BIM, como vocês puderam ver aqui, eu gosto de falar que ele tem... vou só esperar o Matheus passar de volta ali rapidinho.
Daí eu já falo com você, beleza, passou. Então, pessoal, é o seguinte, o Implanta-BIM ele tem um papel social. O mercado da construção civil está evoluindo cada vez mais rapidamente. É necessário que os profissionais possam se adaptar a essas novas mudanças e que tenham as ferramentas e as parcerias corretas para poder seguir com essas mudanças. Nos próximos episódios, nós vamos estar trazendo para vocês conhecimentos específicos que vão ajudar com isso e não deixem de seguir a gente também nas nossas redes sociais e tudo mais para acompanhar tudo que a gente tem para entregar para esse mercado, porque com certeza esse é só o começo. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.